Imagine acordar todos os dias carregando dores inexplicáveis. Feridas abertas nas mãos, nos pés e no peito. Ser observado por milhares de pessoas, amado por uns, desacreditado por outros. E mesmo assim continuar dedicando a vida inteira à fé, à oração e ao sofrimento pelos outros. Hoje você vai conhecer a história de um dos religiosos mais misteriosos, polêmicos e impressionantes da história moderna da Igreja Católica. Um homem que dizia conversar com anjos. Que teria realizado milagres. Que passou décadas com feridas semelhantes às de Jesus Cristo. E que até hoje é considerado santo por milhões de pessoas ao redor do mundo. Essa é a história de Padre Pio. Padre Pio nasceu no dia 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, uma pequena vila pobre no sul da Itália. Seu nome verdadeiro era Francesco Forgione. Ele nasceu em uma família extremamente humilde. Seu pai era agricultor e sua mãe cuidava da casa e dos filhos. A vida era simples, difícil e marcada pela pobreza. Mas desde muito pequeno, Francesco parecia diferente das outras crianças. Enquanto os outros meninos brincavam pelas ruas da vila, ele preferia ficar sozinho, rezando ou observando a igreja da cidade. A própria mãe dizia que havia algo especial nele. Segundo relatos, ainda criança ele afirmava ver Jesus, Maria e seu anjo da guarda. E isso assustava muita gente. Por que Francesco não falava dessas visões como se fossem sonhos ou imaginação infantil? Ele falava como se fossem encontros reais. Mesmo sendo apenas uma criança, já demonstrava um comportamento extremamente religioso. Aos 5 anos, ele dizia que queria dedicar a vida inteira a Deus. E aos 15 anos, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Entrar para a Ordem dos Frades Capuchinhos. Em 1903, Francesco entrou oficialmente para o convento capuchinho. Foi ali que ele recebeu o nome que entraria para a história. Frei Pio. Mais tarde conhecido mundialmente como Padre Pio. A vida no convento era extremamente rígida. Silêncio. Jejum. Orações constantes. Disciplina pesada. Mas havia um problema. A saúde de Padre Pio era extremamente frágil. Ele sofria constantemente com febres fortes, dores intensas e doenças misteriosas que nem os médicos conseguiam explicar direito. Muitas vezes ele precisou voltar para casa por longos períodos porque seu estado físico piorava rapidamente. Alguns acreditavam que ele jamais conseguiria se tornar sacerdote. Mas apesar do sofrimento, ele continuou. Em 1910, foi ordenado padre oficialmente. E foi aí que os acontecimentos estranhos começaram a se intensificar. Após sua ordenação, Padre Pio começou a relatar experiências cada vez mais incomuns. Ele dizia sofrer ataques demoníacos durante a noite. Relatava ouvir vozes, sentir presenças estranhas e enfrentar batalhas espirituais intensas. Muitos achavam que aquilo era exagero. Outros acreditavam completamente. Mas o que aconteceria depois transformaria Padre Pio em um dos homens mais famosos do mundo. Em 1918, enquanto rezava sozinho diante de um crucifixo, algo teria acontecido. Segundo seu relato, ele viu uma figura misteriosa semelhante a Cristo. Logo depois, feridas começaram a surgir em suas mãos, pés e peito. Feridas iguais às descritas na crucificação de Jesus. Essas marcas ficaram conhecidas como estigmas. E o mais impressionante, elas permaneceram abertas por cerca de 50 anos. A notícia se espalhou rapidamente. Pessoas viajavam quilômetros apenas para ver Padre Pio. Alguns acreditavam estar diante de um milagre vivo. Outros diziam que tudo era fraude. Médicos começaram a investigar as feridas. Mas muitos relatórios acabavam sendo inconclusivos. O estranho era que, apesar das feridas profundas, elas raramente infeccionavam. E segundo testemunhas, havia momentos em que um perfume suave de flores surgia perto deles sem explicação. Milhares de pessoas passaram a lotar igrejas tentando assistir suas missas. Padre Pio passava horas ouvindo confissões. Às vezes durante mais de 10 horas seguidas.
Muitos fiéis afirmavam que ele parecia saber pecados que nunca haviam contado a ninguém. Isso aumentou ainda mais sua fama. Mas também trouxe problemas enormes. A Igreja Católica começou a investigar Padre Pio cuidadosamente. Afinal, sua fama crescia rápido demais. E fenômenos sobrenaturais sempre geram dúvidas. Alguns líderes religiosos acreditavam que ele era um verdadeiro homem santo. Outros suspeitavam de manipulação e fanatismo. Durante anos, Padre Pio foi proibido de realizar certas atividades públicas. Em alguns momentos, ele sequer podia celebrar missas em público. As autoridades da igreja queriam evitar histeria religiosa. Isso abalou profundamente Padre Pio. Mas ele nunca abandonou sua fé. Mesmo sendo investigado, criticado e isolado, continuou obedecendo às decisões da igreja. E isso fez com que muitos admirassem ainda mais sua humildade. Com o passar do tempo, as investigações não encontraram provas definitivas de fraude. E aos poucos, as restrições começaram a ser retiradas. Então sua popularidade explodiu ainda mais. Ao longo dos anos, dezenas de histórias impressionantes começaram a circular. Pessoas afirmavam ter sido curadas após orações de Padre Pio. Outras diziam que ele aparecia em lugares distantes sem sair do convento. Há relatos de soldados durante a Segunda Guerra Mundial que juravam ter visto Padre Pio nos céus impedindo bombardeios. Esses relatos nunca puderam ser comprovados totalmente, mas ajudaram a criar uma aura quase lendária ao redor dele. Mesmo assim, Padre Pio evitava a fama. Ele dizia que era apenas um instrumento de Deus. Enquanto multidões o tratavam como alguém extraordinário, ele insistia em viver de maneira simples. E uma de suas maiores obras foi a criação de um hospital. Padre Pio acreditava que a fé precisava vir acompanhada de ajuda concreta. Por isso, ajudou a criar um enorme hospital chamado Casa Alívio do Sofrimento. O projeto parecia impossível. A região era pobre. Faltava dinheiro. Faltava estrutura. Mas mesmo assim, o hospital foi construído. E acabou se tornando um dos maiores centros médicos da Itália. Até hoje, milhares de pessoas são atendidas ali. Esse talvez tenha sido um dos maiores legados de Padre Pio. Não apenas as histórias sobrenaturais, mas o impacto real que deixou na vida das pessoas. Com o passar do tempo, a saúde de Padre Pio começou a piorar. Ele envelhecia carregando décadas de dores físicas intensas. Mesmo debilitado, continuava celebrando missas e atendendo fiéis. Milhares de pessoas viajavam para vê-lo. Para muitos, estar perto dele era como estar diante de alguém escolhido por Deus. Então chegou o ano de 1968. Após décadas convivendo com os estigmas, algo estranho aconteceu. As feridas começaram a desaparecer. Pouco tempo depois, no dia 23 de setembro de 1968, Padre Pio morreu aos 81 anos. Sua morte causou comoção gigantesca na Itália. Milhares compareceram ao funeral. Mas a história dele estava longe de acabar. Décadas após sua morte, a devoção por Padre Pio continuou crescendo no mundo inteiro. Relatos de milagres atribuídos a ele continuavam surgindo. Após longas investigações da Igreja Católica, 2 milagres foram oficialmente reconhecidos. E então, em 2002, o Papa João Paulo II canonizou Padre Pio. A partir daquele momento, ele passou a ser oficialmente chamado de São Pio de Pietrelcina. Milhões de pessoas acompanham sua história até hoje. Alguns enxergam nele um verdadeiro santo. Outros acreditam que muitos acontecimentos jamais serão totalmente explicados. Mas independentemente da opinião de cada um, seu nome se tornou eterno. Finalização. Padre Pio viveu cercado por mistério, sofrimento, fé e controvérsia. Foi amado por multidões. Questionado por autoridades. Investigado por médicos. E mesmo assim permaneceu firme até o fim. Sua história ultrapassou a religião e se tornou uma das narrativas mais fascinantes do século XX. Porque seja como santo.
como símbolo de fé, ou como um dos maiores mistérios da Igreja Católica. Padre Pio deixou uma marca impossível de ignorar. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão impressionante até hoje. Encerramento para YouTube. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita nos milagres de Padre Pio? E claro, compartilha esse vídeo com alguém que gosta de histórias misteriosas e impressionantes. Até o próximo vídeo.